ajuda financeira, mas não deixa de ser um culto de libertação. Continua também o culto de libertação. Então, não se iluda, irmão. Todos nós precisamos de libertação todos os dias. Todos. Pastor, até o senhor, até eu. Ai de mim, se eu não fosse liberto a cada dia pelo poder que há no nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu em João, capítulo 21. João, capítulo 21, versículo 1. Estaremos lendo até o versículo 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21, versículo 1. Vamos ler até o versículo 11. Todos encontraram? Amém. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite, nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela quantidade dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase uns 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu as redes. Amém? Aleluia. Altíssimo Deus e soberano Pai, Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, Redentor nosso, aleluia, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Senhor, neste momento, mais uma vez, eu me rendo aos Teus pés. Toma a minha vida, Senhor, como Teu instrumento, mais uma vez, e usa, meu Deus, para falar com a Tua noiva, através da Tua poderosa palavra. Meu Deus, crendo no Teu poder, eu sinto a Tua presença já nesta casa, Senhor. Por isso eu te agradeço pela Tua presença, mas fale com o Teu povo, Senhor. Repreende, meu Deus, exorta, cura, meu Pai. Eu repreendo tudo que não procede do Senhor nesta casa, nesta noite, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido nosso, mas tem uma palavra para o teu coração nesta noite, mais uma vez. Eu quero observar com os irmãos os detalhes da palavra, que a palavra traz para nós, e a forma como Deus trabalha nas nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos compreender,
E quando nós achamos que não tem mais jeito para alguma coisa, Deus ele chega de alguma forma e mostra para mim e para você que para Deus tudo tem jeito. Quando você não está entendendo nada, Deus abre uma porta e faz você entender não só o momento, mas Ele faz você entender desde muito longe aonde você deixou de entender o propósito do Senhor. Esse texto, ele é muito parecido com o texto lá de Lucas capítulo 5. O que é interessante, irmãos, que quando Jesus fala que depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, e ele fala que Jesus manifestou assim: estavam juntos Simão Pedro. Como você vai ver aqui, tinha pelo menos 7 dos apóstolos do Senhor Jesus que estavam naquele momento junto com Pedro. Mas o que estava acontecendo aqui realmente? Esse momento aqui foi depois da morte e ressurreição de Cristo. Quando o texto diz, fala depois disso, se você pegar no capítulo 20, você vai ver a ressurreição. Você vai ver que Jesus apareceu para umas irmãs que andavam com Jesus, a incredulidade de Tomé, e aí vem narrando todo esse contexto, e aí fala assim: depois disso, Jesus vai agora aparecer outra vez para os discípulos. Só que quando você observa o texto que nós lemos, você vai ver que Pedro ele já tinha passado por aquele momento onde ele negou Jesus. Agora imagina, irmãos, uma coisa é nós saber hoje toda a história. Eles estão vivendo a história que hoje é lição para nós, mas naquele momento eles estavam vivendo isso. Eram as lições que Deus estava deixando para nós através da vida dos apóstolos. E eles estão, Pedro, ele era um homem que ele tinha uma capacidade de convencer as pessoas. Ele tinha uma capacidade muito grande. Se você, quando nós olhamos lá no capítulo 5 de Lucas, no versículo 10, na parte B do versículo, quando Jesus fala assim: olha, lá ele estava resgatando eles: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Só que ele não fala vocês, ele fala você, ele está falando com Pedro. Só que quem seguiu Jesus? Todos aqueles que estavam lá. E quem levou eles? Pedro foi, eles foram juntos. E virou grandes apóstolos, instrumentos de Deus. E aqui Pedro está mais uma vez: Jesus morreu, estava tão bom, Jesus aqui conosco todos os dias, ele partia o pão e entregava na nossa mão. Foram 3 anos e meio aproximadamente, eles andando com Cristo e tendo a oportunidade de tomar café com Ele, almoçar com Ele. Agora de repente, não é que o plano mudou, é porque eles não conseguiram entender como que era o plano. Mas para Deus o plano estava sendo cumprido aqui na terra. Só que eles começaram a se perder, porque era muito profundo. Assim também como a nossa vida diante de Deus, a sua história, o propósito que Deus tem na minha vida e na tua vida, ele é tão grande que às vezes nós ficamos meio que perdidos. Mas você e eu, nós temos o Espírito Santo de Deus, outro Consolador, que ele chega junto de nós e começa a conversar conosco, nos orientar, nos consolar, dirigir cada passo nosso. Mas às vezes nós não estamos entendendo. Talvez eu estou pregando aqui hoje para muitas pessoas que ainda você está na presença de Deus. Jesus Cristo sabe aonde você está, sabe como você está, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está fazendo, mas ainda não entendeu o projeto de Deus na tua vida. Imagina alguém andar com Cristo 3 anos, mais de 3 anos, dia após dia eles viveram com Cristo.
Jesus falava para eles todos os dias que ele ia ser morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Aleluia! Eles contemplaram isso. Cristo já tinha aparecido para eles. Ainda assim, eles estavam se sentindo sozinhos, abandonados. Mudou. Nós achamos que ele ia ficar conosco, e quando ele subisse, logo ele levava nós para estar lá nesse lugar tão maravilhoso que ele falou. Mas não, agora está só nós aqui. Ele já apareceu aí umas 2 vezes. Eles parecem que tinha até uma dúvida se realmente era Cristo, porque todas as vezes que Jesus apareceu para os discípulos, eles ficaram se perguntando: será que era Jesus mesmo? Nesse texto aqui acontece isso também. Veja o poder de Pedro tem, irmão, de arrastar as pessoas com ele. Quando ele fala para... A Bíblia deixa claro, só que disse-lhe Simão Pedro: vou pescar, no versículo 3 que nós lemos. Só que quando você vai analisar a história, você vai ver que teve uma conversa. Pedro fala justamente isso que eu acabei de falar para os irmãos: nós estamos só. Rapaz, esse negócio de plano de Deus, de viver aqui pescadores de homem. Jesus tinha usado essa expressão porque eles eram pescadores. Aí por ser uma expressão meio que estranha, como é que eu vou pescar gente? Eu sei pescar peixe. Eu jogo a tarrafa, eu coloco uma isca no anzol e pesco um peixe. Mas agora eu vejo esse homem faz um milagre aqui na nossa frente, e ele está nos lançando um convite, mas diante do milagre que Jesus tinha feito. Porque lá em Lucas capítulo 5, Jesus chega também pela manhã. É um texto muito parecido com o outro. Só que ali Pedro, Tiago e João nunca tinham visto Jesus. Provavelmente ouviu falar. Mas Jesus aparece para eles na praia, e ele tinha passado também uma noite inteira pescando e não pegou nada. Jesus aparece para ele e não opera o milagre. Jesus fala para Pedro assim: você pode me emprestar o teu barco? Agora você imagina a situação: pescou a noite inteira, não pegou nada. Alguém chega agora, é como se você trabalhou o mês inteiro, está tudo contadinho, para quando chegar no dia do seu pagamento, você ir lá receber o seu pagamento e socorrer a sua casa. Aí o pagamento não saiu no dia. E aí você vem para casa tipo uma frustração, mas com uma grande esperança de que no dia seguinte o seu pagamento sai. Mas cansativo. Aí alguém chega para você nunca ouviu esta pessoa na tua vida, e fala para você: me empresta o teu ferramenta, a tua ferramenta. Pedro olha para Jesus, tipo assim: eu não pego nada. Um dia cansativo, um dia amanheceu, eu quero, mas estou lavando as redes aqui, eu quero ir para casa descansar. E chega esse homem e pede o meu barco emprestado, não é nem para pescar, ele quer dar uma palestra. Pedro não questionou, mas não foi fácil, eu imagino. E Jesus ainda pede para ele, além de emprestar o barco, fala assim: agora você afasta o barco um pouquinho da terra, toma uma certa distância aqui, que fique confortável, que eu possa ter uma visão melhor do povo que está querendo ouvir, porque o texto diz que o povo oprimia Jesus, querendo ouvir a palavra. E Jesus, como eu já tenho falado aqui, ele nunca despede alguém que vem até ele buscando socorro. Aleluia! Aí ele fica ali. Se a multidão estava ouvindo Jesus e não saía dali presa pela palavra que estava sendo ministrada, imagina Pedro, que estava dentro do barco, ao lado de Jesus, ouvindo aquele sermão. Quando ele termina, ele fala para Pedro: vai até o mar alto e lança as redes, ou a rede. Ele olha para Jesus, imagina ele pensando: o senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu sou pescador profissional.
eu conheço o mar muito bem. E o horário de pescar é à noite. E nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. E esse horário não é horário de pesca. Só que depois de ouvir esta palavra, esse sermão que esse homem ministrou, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede outra vez. Aleluia! É desafiador os propósitos de Deus. É desafiador. Ele vai debaixo de uma ordem de alguém que ele achou que eu não conhecia, mas eles pegam tanto peixe que eles pedem ajuda aos outros barcos para ajudar a levar os peixes. O que Jesus está falando aqui para aqueles homens pescadores? Jesus já foi lá para buscar eles como apóstolo, como discípulo, como instrumento na mão de Deus. Só que eles não sabiam. A mesma coisa eu estou pregando aqui nesta noite para profetas, pregadores, pastores, missionárias, pessoas que têm projeto de Deus. E Jesus veio aqui nesta noite por causa de você. Mas até então a nossa compreensão é baixa diante da altura do que Deus tem para mim e para você. Quando Ele faz um milagre, eles ficam maravilhados. Aí Jesus lança a proposta: vamos comigo. Eu imagino, eles falam: não, mas a nossa profissão é pescar. Ouçam a voz de Deus, igreja. Nunca perca as mensagens que são ministradas na tua vida, se aqui, se em outro lugar. Isto é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus para o teu coração. Se nós não pararmos e começarmos a observar o que Deus vem falando, Ele fala com você todos os cultos, você entra e sai vazio e não vai chegar a lugar nenhum. Porque é desafiador os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Por que não dizer as promessas de Deus? Pedro deve ter falado para Jesus: mas o que eu vou fazer? O que eu vou ganhar seguindo ao Senhor? A minha profissão é pescar. Jesus fala para eles: era pescar os peixinhos aí. Só que a partir de hoje serás pescadores de homem. Normalmente os propósitos de Deus é curioso para nós. Sabia que um propósito que eu fiz como esse mexe com a mente de muitas pessoas? Questionamento na mente e no coração? Mexe. Porque muitas vezes nós não entendemos o propósito do Senhor. Deus diz que se você, se eu, se nós tivéssemos fé, ou se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, você dá uma ordem a um monte para ele sair dali e se lançar no mar, e ele vai ter que obedecer, porque você está debaixo de uma promessa do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Agora imagina qualquer uma outra coisa. O Senhor está falando de algo aqui que é absurdo para nós. Então o que através da fé não pode ou não pode acontecer? Quando nós chegamos aqui no versículo 3, que Pedro fala assim: eu vou pescar, os outros também falam para ele assim: também nós vamos contigo. Você sabia que aqui no número que eram os apóstolos, Pedro está arrastando aqui mais de 70% do grupo deles de volta para pescar. No dia que Jesus chamou ele para seguir ele leva todos que estavam com ele. Só que agora eles estão desmotivados. Às vezes você entrou aqui nesta noite desmotivado ou desmotivada da vida espiritual, da caminhada com Deus, vida financeira, vida familiar. Deixa eu falar uma coisa para você: você não é a única que aconteceu isso na tua vida, não. Isso aqui é lição de Deus para nós. Os apóstolos passaram por isso. O que eles não sabiam era que o Senhor Jesus Cristo acompanha cada um de nós passo a passo. E Ele está com você.
Pastor, mas eu não estou entendendo nada. É desse jeito mesmo. As coisas de Deus é muito alta. Nós vamos entendendo no passo a passo. Mas confie em Deus, que você vai atravessar. Você vai chegar do outro lado e de cabeça erguida. E muitos vão olhar para você. É ele mesmo? É ela mesmo que chegou aqui do outro lado? E você vai falar assim: sou eu mesmo. Por quê? Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Se o mar não se abrir, você passa por cima. Se você não conseguir passar por cima, Deus pega você e coloca do outro lado. Ele tem poder para isso e muito mais. Essa frustração faz parte de um momento da vida para nos dar lições. E normalmente, quando você sai da prova, você sai com mais habilidades, mais experiente. É assim que acontece nas nossas vidas. Pedro leva e eles foram pescar. Aí logo que Pedro convence aquele grupo, foram e subiram logo para o barco. Eu estou no versículo 3 do capítulo 21 de João. Foi logo, o texto diz que logo. Isso quer dizer que quando eles decidiram, eles não perderam tempo, voltaram para pescar de novo. Preste atenção aqui agora. Qual era o propósito de Jesus? Lá no começo, no dia que ele te chamou. Qual foi o propósito de Jesus no dia que ele chamou eles lá atrás, no capítulo 5 de Lucas, no versículo 10? No dia que eles se converteram, que Jesus resgatou eles, Jesus fez uma promessa e uma ordem: vocês serão pescadores de homens. Eu preguei aqui uns dias atrás, já tem meses, que eu falei para a igreja: não se esqueça do que Deus vem falando com você, senão você se perde na caminhada. Mas se você entendeu que Deus vem falando comigo, para mim e para você, sai da frente, Satanás, porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Aqui é palavra de Deus, igreja, para nós. Aleluia! Eu não sei como você entrou por estas portas nesta noite, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Permanece firme, permanece de pé, porque Deus é com você. A promessa não era pescar, voltar para pescar. Aquela vida de pescadores já tinha ficado para trás. A vida que você tinha antes ficou para trás. Se você for pesquisar as promessas que Deus tem para uma pessoa, quando ele reconhece Cristo como Salvador, você fica maravilhado. Pastor, eu já conheço muitas. Pois então acredite nelas, porque são promessas de um Deus que não falha. Ele diz que ainda que nós falharmos, sermos infiéis, ele jamais, ele permanecerá fiel, ou permanece fiel. Eles saíram do plano. Quando eles têm dúvida que Jesus realmente morreu, ressuscitou, e que aquela obra era para eles continuar, eles voltam para pescar. O que isso acontece? Eles saíram do projeto que Deus tinha estabelecido para eles. Vocês sabiam que tem muita gente na igreja e que ele não está nos projetos, no projeto que Deus falou para ele ou para ela? Irmão, quando você abraça, irmão, eu tenho pessoas que tem muito mais tempo de crente que eu e continua como auxiliar. Nada contra isso. Tem gente que o ministério dele é só até ali. Mas pessoas que têm promessa, será que os profetas todo dia errou? Será que erraram os profetas? Não. Deus fala de promessa, ele faz uma promessa, mas normalmente ele fala assim:
fica firme na minha presença. Aleluia. Normalmente é assim, fica firme, continua de cabeça erguida. Ah, mas o tempo está passando e não está acontecendo nada. Deus não depende de tempo. E vou te falar mais, o que você acha que você vai levar 20 anos para conquistar, se Deus quiser, se você estiver no propósito, se você estiver diante da vontade de Deus, Ele pode fazer de um dia para a noite. Sabe quando ele fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eles saem do propósito, eles vão pescar, saem do propósito de Deus. Aí vem o versículo 4: e sendo já manhã, eles foram pescar, pescaram de novo, mas uma noite inteira pescando. A mesma cena do dia que Jesus encontrou eles pela primeira vez. A mesma cena. Eles pescaram uma noite, só que agora, lá em Lucas 5, eles não conheciam Jesus. Só que aqui, eles já conhecem Jesus. Está dando bem no lombo, né? Mas não sou eu, é a palavra. É a palavra, irmão. E é bom quando a palavra fala conosco. Por mais que seja apertando alguma coisinha, mas é bom. Eles conhecem Jesus, viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitar. Jesus apareceu para eles já uma vez ou duas, pelo menos. Agora eles saíram do propósito e já conhecem Cristo, mas não acreditou na promessa ou no propósito. E eles saem, pesca uma noite inteira e não pega nada. Lá foi diferente, Jesus ia resgatar. E aqui Jesus está mostrando para eles que quem sai do propósito de Deus não alcança a promessa. Eu prego promessas, eu prego bênção na vida financeira, mas eu não posso ser irresponsável e pegar um texto isolado e falar que Deus vai te abençoar com a vida toda torta, mentindo, comprando, pagando, fazendo um monte de coisa. Que eu creio que não é o caso nosso aqui. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas nós precisamos ser orientados para que nós não venhamos cair em tentação. Não é assim. Eu preciso ajustar a minha vida para me ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Não é eu que vou alcançar a bênção, é a bênção que vai alcançar você. A Bíblia fala assim, irmão, quando nós estamos na brecha, Deus vai nos alcançar com as suas promessas. Afinal, foi Ele que fez as promessas. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias que expulsava demônio, obreiro da casa de Deus, e não acredita mais em igreja, nada. Ele acredita no eu acho dele, e o eu acho nosso não nos leva a lugar nenhum, senão Judas tinha sido salvo. Tem pessoas que falam assim, é possível você chegar lá no céu e encontrar Judas, então você não vai para o mesmo céu que eu. Porque o céu que nós vamos, segundo esta palavra, Judas perdeu a salvação. Está escrito na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 25. Os apóstolos, quando eles querem preencher a vaga de Judas, o que eles dizem lá? Para assumir esse ministério e apostolado do qual Judas se desviou para ir para o teu próprio caminho, para o teu próprio lugar. Irmão, quem desvia, ele sai do caminho. Desviou, saiu do propósito. Desviado até quando como que a gente tem o hábito de falar que uma pessoa, quando ele parou de congregar, ele saiu da presença de Deus, ele está desviado. Se ele morrer naquela condição, nós não estamos para julgar, mas segundo a palavra, perdeu a salvação. E Judas, além do texto lá dizer que ele se desviou, ainda é pior, para ir para o teu próprio lugar. Se o homem conseguisse alcançar a Deus do seu próprio lugar, pelo teu próprio caminho, Jesus Cristo não precisava ter descido na terra. Vem para cá com as heresias. Voltando aqui, meus queridos irmãos.
Jesus aparece para eles e eles não conhecem mais, se perderam. A visão já estava meio ruim. Irmão, não adianta. Será que os cultos que nós temos, quarta, sexta e domingo, será que é por um acaso? Eu entendo que é propósito de Deus. Então é bom nós aproveitar. Pastor, mas eu não posso vir todos os cultos. Não estou falando dessas pessoas, não. Deus, Ele sabe quem pode e quem não pode. Ele sabe. Você avisa para o seu pastor para não ficar preocupado. O que está acontecendo? O demais é você e Deus. A salvação é individual. Se eu não falar a verdade, eu vou prestar conta da tua alma. Mas se eu estou aqui fazendo o meu papel, pelo menos eu tenho essa convicção e peço ao Senhor para ter de misericórdia de mim, que a tua alma vale mais que o mundo inteiro perdido. Quem diz isso é a Bíblia, que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. O salmista escreve lá em Salmos 49, verso 8, que a redenção da tua alma, ela é tão cara que todos os recursos humanos se esgotariam antes de completar o valor de uma alma. Eles não conseguem. Versículo 5 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. Eles não pescaram nada, não pegaram nada, então não tinha o que comer. E ele disse-lhe: lançai a rede à direita do barco e acharei peixe. Irmão, se você está com um barquinho em algum lugar e você jogar a rede de cá ou de cá, não sou pescador, mas acho que pode pegar nem que for menos peixe. Tem aquela questão de um cardume que está passando bem aqui agora, exatamente agora. Aí às vezes nós falamos: não, eu posso mudar isso aqui. Não muda algo que é estabelecido, por mais simples que seja, porque Deus é detalhista. Jesus falou assim: jogue a rede à direita. Lá atrás ele falou para eles ir para o alto mar. Aqui, onde está mesmo? Está cheio de peixe debaixo do teu barco. Só precisa você entender a voz de Jesus. Só isso. Só precisa você entender que o propósito de Jesus, nós não podemos sair dele. Eles tinham saído, mas Jesus veio de encontro a eles. Quando eles falam isso, no versículo 7, diz assim: então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ele reconheceu. Deus está usando a minha vida para falar para você que não é simplesmente o pastor Barbosa, é o Senhor que está falando com você nesta noite. É o Senhor. Irmão, todo crente sabe como é que ele deve andar para ter uma vida ajustada com Deus. Todos. E todos sabem quando ele está negligenciando, quando ele é relaxado, quando ele leva a vida assim, empurrando com a barriga. Pastor, mas não é um culto de libertação e nós estamos diante de um propósito. Eu não posso pregar a bênção sem pregar a verdade. Eu não posso ministrar uma bênção na tua vida sem antes te orientar como conduzir a vida e a bênção. Aí a pessoa anda meio que lá, meio cá, aí vai colocar uma bênção na mão dele para ele fazer uma bagaceira lá fora. Se às vezes só folgar a rédea um pouquinho, já espirra. Aí agora imagina aí agora, não vou longe não. Imagina aí agora, você com... Nós estamos fazendo um propósito aqui. Hoje eu estava lendo esse texto, acho que foi o último versículo que nós lemos, diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Deus falou no meu coração. Creio que foi a voz do meu Deus.
que alguém nesse propósito já pegou o envelope e ele colocou um propósito de 150 mil no coração dele. Deus conhece a intenção do teu coração. Só que, enquanto eu lia, eu falei assim, mas isso deve ser coisa da minha cabeça. Mas como que veio um pensamento desse se for coisa da minha cabeça? 153 peixes. 153 grandes peixes. Deus falou, vou dar para uma pessoa 153 mil reais. Se foi Deus, eu vou ouvir o testemunho. E eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a túnica, porque estava nu, ele estava sem roupa, ele estava pescando, só estava eles lá pescando. Isso aqui é reverência, é temor de Deus. Aqui eu quero só fazer uma observação. Até nas nossas vestes, você tem que ter certeza que o Espírito Santo aprove, para que ele não afasta de você como um templo. Será que as vestes que nós vestimos, o Espírito Santo continua? Uma coisa é certa, se você sai sensual, aqui é para o homem e para a mulher. Raramente eu falo sobre esses detalhes aqui, mas isso aqui é para o homem e para a mulher. Se sai sensual na rua, a ponto de chamar a atenção pela sensualidade, eu te faço uma pergunta: o Espírito Santo, será que ele está? Talvez não esteja. E ele cinge o corpo e se lança no mar. Eu vou falar algo para você que Deus falou no meu coração enquanto eu meditava nesse texto, que naquele momento Pedro largou o barco outra vez e assumiu o propósito que ele tinha diante de Deus. Porque ele pula na água e os amigos dele que levam o barco, ele ajuda a pegar os peixes, mas nós entendemos que ele dali para frente ele vai fazer o que Deus colocou na vida dele. Eu quero finalizar essa mensagem, vou parar por aqui, pedindo você para se colocar de pé para nós orarmos, mas fazendo um pedido no fechamento dessa mensagem: não saia do propósito de Deus, não saia do propósito do Senhor. E eu vou orar para que o Senhor ele venha restaurar a sua vida. O Ministério do Louvor pode preparar aí um louvor para nós finalizar adorando.